Vamos lá, gente, dando continuidade aqui nas perguntas. Uma pergunta polêmica, interessante. Graças a Deus, essas perguntas são ótimas. Se você tiver perguntas, faça as perguntas, porque essas perguntas me fazem crescer, fazem outros irmãos crescerem e todos crescermos juntos, tá? Olha que pergunta interessante e maravilhosa. Professor, por que Deus criou somente Adão e Eva e não mais? Oh, meu Deus do céu! Vamos lá, que isso aí é uma pergunta interessante. Primeiro é o seguinte: Deus não criou só Adão e Eva. Tanto é que os filhos de Adão e Eva encontraram uma vila e casou-se com uma pessoa e ali teve os seus filhos e tudo mais. Ou seja, já tinha seres humanos vivendo à torta direita. Deus criou um jardim do Éden. Mas nesse jardim ele fez uma experiência. Essa experiência foi baseada em cima... Então vamos lá, são pontozinhos aqui pra gente fazer as análises. Essas experiências foi baseada no cruzamento de raças. Vejam bem. Deus tinha Adão e Eva como seres mais escolhidos possíveis, certo? Ele criou, ele mesmo foi lá e falou assim: não, eu vou fazer aqui que eu quero fazer um negócio aqui diferente. Por quê? Vejam bem, uma coisa que nós temos que entender dentro do universalismo, tá? Nós viemos de vários planetas. Uns vieram exilados de Capela, outros são exilados de Sírios, outros de Órion e assim por diante. Cada um vem exilado de um lugar, vem de algum lugar. Então os exilados são os anjos caídos, mas além dos anjos caídos tem outros, que são os que vêm para fazer missões e tudo mais. Esses espíritos, esses seres espirituais, eles vêm com uma raça definida, com uma característica espiritual definida, com uma experiência definida. Ela não vem com uma experiência globalizada, ela vem com uma experiência definida. Criou-se um robô biológico que a gente chama de corpo humano, um robô biológico que nós chamamos de corpo humano. E esse robô recebe espíritos. Então, Adão e Eva, eles eram robôs biológicos com o sopro de Deus. Ok? Vamos lá. Presta atenção aonde eu vou chegar. Esse robô biológico, ele vem e recebe o espírito. Deus não sopra o espírito em cada ser. O espírito, ele entra. O espírito, ele pega e entra no robozinho, no corpo. Ele encarna. O espírito encarnou, o espírito adentrou ao controle deste robô biológico. Ponto. Maravilha? Ótimo. O que Deus fez? O Deus criou o mesmo robô biológico, mas só com características unindo todas as raças que existiam no planeta, porque o planeta é composto por negros na África, olho puxado na Oriente, nórdicos bem branquinho, cabelos bem ruivos, sei lá o que, lá para cima no norte, criou índios aqui na nossa região, no estado do lado americano, e assim por diante. Então são raças muito bem específicas. Deus pegou e
misturou o nosso robô biológico, que é o que nós estamos fazendo hoje, no período de hoje. Ele pegou aquilo ali e fez os corpos de Adão e Eva. E a diferença? Eu vou pegar o sopro, os espíritos de todas as raças, porque Deus, sendo uma energia universal, uma consciência global e geral, ele pega toda aquela consciência, junta, mesclou também aquelas consciências e fez o sopro da vida nesses robôs. Tendo em vista e entendendo que, ao fazer isso, saberia-se como seria os humanos num tempo posterior da sua evolução e crescimento. Isso é uma teoria, tá, gente, que eu estou passando para vocês, tá? Não é uma verdade absoluta. Pensa como uma possibilidade de um monte. Vocês vão ver eu falar do mesmo assunto de forma diferente, tá? Então, estou dando uma pecinha possível, mas não quer dizer que é a pecinha verdadeira, tá? Pelo amor de Deus. Juntem aí. Quem vai decidir se a verdade é ou não é cada um por si, porque a verdade está dentro de cada um. E Deus pegou e soprou dentro de Adão e Eva e permitiu com que o primeiro teste fosse executado. Deus pegou, fez, virou as costas, saiu e falou: serpente, inicie os testes para eu ver se este, de fato, pode ser um Deus perpétuo nesse planeta, Adão e Eva, para que eles sejam referências no planeta, tendo a vida eterna, inclusive, todos morrem menos eles, tendo a proteção dos anjos nos portões do Éden, e assim por diante. Vamos lá? Inicia-se o teste. Vai lá, serpente. Se você comer isso aqui, você vai saber de tudo e tudo e tudo e tal. E você vai ter e vai querer e tal e tal e tal. A serpente foi e falou: você vai conseguir saber o que é o certo e o errado. A verdade. E a Eva foi lá e comeu da frutinha. Comeu da frutinha, deu para Adão comer, os dois comeram, ficaram felizes. E aí, a hora que eles pegaram, eles deixaram de ser cegos e se viram. No que eles se viram, eles viram que estavam nus. Estou nu. Ai, desprotegido, onde se viu? Vamos nos proteger. Mas a questão não é essa. A questão é o seguinte: por que Deus permitiu Adão e Eva ser atentado, como permitiu Jesus, por exemplo, de ser atentado? Tem um motivo. Será que Jesus queria ver se o humano criado por ele ia ter vontade de melhorar e ser mais do que ele é? E se tornar como Pai de fato, um Deus? Essa experiência mostrou e provou que ele ia ter essa vontade e que Deus não ia poder dar esses superpoderes para ele, porque se desse esses superpoderes para eles, com a vontade que eles tinham de ser Deus, eles poderiam fazer com que todos os seus irmãos e humanos fossem escravos. Imagine só uma pessoa viver 10 mil anos, 20 mil anos, eterna, ninguém mata. O poder que essa pessoa teria. Essa pessoa ia ser, ela ia aceitar com que outro irmão dela mandasse nela? Não. Será que não ia subir na cabeça
os poderes. Pois é nisso que eu penso, é nisso que eu acredito hoje. Não sei amanhã, depende da minha consciência, da minha evolução mental e espiritual. Mas hoje eu acredito nisso que eu acabei de falar para vocês. Que existe um porquê. E o porquê de Deus tirar e fazer Adão se tornar como um robô biológico padrão e normal igual a todos é porque o que ele criou queria ser o próprio Deus e dando poderes de vida eterna para esses, tornariam-os muito perigosos. Inclusive isso que eu acabei de falar, essa teoria que eu criei, que é minha, ela dá base, inclusive, no tempo de vida das pessoas. Por que uma época se viveu 700 anos e depois nós chegamos a poucos anos atrás, com 40 anos, e estamos subindo para os 80? Mas se nós escravizarmos as pessoas, querendo ser deuses dela, amarrando elas, comunizando elas, Deus volta a fazer a gente viver pouco tempo para trocar sempre os líderes, para que eles não tenham poder eterno, vida eterna. Sempre trocar, troca. Quem está preso para se libertar mais cedo e quem está no comando também vai embora mais cedo para ter uma troca. Então, o viver muitos anos vai depender de não amarrar ou não termos deuses no planeta, e sim irmãos no planeta, amando uns aos outros, aonde o amor é a base. Se nós todos amássemos uns aos outros como a si, eu não tenho dúvida que meu Pai do céu, que o meu Pai, eu não tenho dúvida que o Pai nos daria a vida eterna. Eu não tenho dúvidas. Ele permitiria que nós vivêssemos 700 anos, 1000 anos. Ele não permite, porque ainda estamos longe do amor. Gente, jamais é verdade absoluta. Compartilhe os vídeos, porque é interessante mais pessoas terem oportunidade de aprender. Jamais é verdade absoluta, a verdade está dentro de cada um. Então pegue as informações, essas pecinhas, e junte no seu quebra-cabeça particular, porque o que você viveu é diferente do meu viver e do viver do seu irmão. E é assim que faz evolução. Somos universalistas. Deus abençoe. Namastê.